Olá a todos, aqui é a professora Maura de Manuel para mais uma aula de Teologia e Prática da Educação Cristã. Nós estamos agora com o foco na prática. Já falamos um pouco acerca da base teológica e agora então, olhando para a Bíblia, nós vamos pensar na aplicação disso em termos práticos na igreja. Na aula passada, nós falamos das diversas esferas do ensino e da educação cristã. Falamos do lar, da igreja, dos institutos teológicos e também das escolas privadas cristãs. Nessa aula, nós vamos focar especificamente na igreja. Então, ore a Deus e peça que Ele realmente lhe ajude a refletir e meditar na realidade da sua igreja. E quem sabe, ao final desse curso, você pode se dispor a ser usado por Deus e ajudar a sua igreja a crescer e a criar um programa de educação cristã. Ok? Vamos orar, pedir a Deus que Ele nos ajude nesse processo. Amado Deus, nós vamos avançar com mais uma aula e nós precisamos da Tua ajuda, como o Senhor nos ajudou até aqui. Continua abençoando a mim na transmissão, dá-me clareza, ajuda-me com os exemplos e também ajuda os alunos do outro lado que possam perceber, concentrar e talvez também se dedicar fazendo as tarefas, refletindo, lendo na Tua palavra para que realmente esses ensinos possam penetrar não somente na mente, mas também no coração. Esse é o nosso desejo. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos para frente. Muito importante o que vamos tratar hoje, ok? Vamos pensar nas dimensões da missão da igreja. A igreja existe por um motivo, não é? Nós sabemos, já falamos isso anteriormente, que a missão de Deus na terra é levada a cabo através do seu povo. Então, Deus tem um plano, Deus tem uma missão. Deus trabalha para o resgate das pessoas. Deus trabalha para que Ele seja adorado pelos povos. E Ele trabalha com esse objetivo, usando o seu povo, usando aqueles que foram resgatados por Ele, para que então outras pessoas possam também conhecê-lo. Então, quando a igreja, como povo de Deus, se reúne, ela se reúne com vários propósitos. Então, há uma missão, que é a missão de Deus que a igreja leva a cabo, que se traduz em várias abordagens, várias maneiras, certo? Então, por exemplo, quando nós falamos que a igreja tem uma missão que é cultuar a Deus, adorar a Deus. Faz parte da missão da igreja se reunir para adorar a Deus. Faz parte também da missão da igreja gerar comunhão. Comunhão entre os seus membros. Ok? Faz parte também da missão da igreja gerar ensino. Ensinar os seus membros. Educá-los cristãmente, como já falamos. Fazer com que eles possam se tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Muito importante pensar também que faz parte da missão da igreja a proclamação das boas novas. E isso também através do serviço. Vamos falar sobre isso. Evangelizar, ganhar mais pessoas para Cristo. Fazer isso de uma forma integral, através do serviço na comunidade. Ok? Então, essas 4 áreas, essas 4 dimensões, em conjunto, formam uma única missão. Não são 4 missões, tá vendo? É uma única missão, que é a missão de Deus na terra, que a igreja vai processar, vai trabalhar com ela, porque nós somos cooperadores de Deus. Ok? A missão é dele. E a igreja, então, tem esse propósito de cumprir a missão de Deus na terra, através do culto, através da comunhão, através do ensino, através da proclamação das boas novas e do serviço. Então vamos falar um pouco sobre cada uma dessas questões. A dimensão do culto
Eu mencionei isso já anteriormente, que é o que a gente chama da dimensão litúrgica, quer dizer, é a adoração. Quando a igreja se reúne, ela se reúne para adorar a Deus. Por isso nós não podemos perder o foco. Às vezes gastamos tanto tempo para elevar, reconhecer, admirar os homens e muitas vezes perdemos o foco em Deus. Adorar a Deus, elevar o seu nome, reconhecer os seus feitos. O culto, tanto em grupo, assim como também individualmente, o objetivo é louvar ao Senhor, com certeza. Mas quando nós adoramos em grupo, nós também contribuímos para o crescimento espiritual uns dos outros, né? Edificando uns aos outros. Estamos passar por esse período agora difícil de pandemia, e ver como é triste, nós temos desejo de estar junto com os irmãos, né? Infelizmente, somos impedidos por um breve tempo, mas lembrem que o culto é individual, não é? Então, mesmo num grupo pequeno, ou mesmo individualmente, nós podemos e devemos louvar e adorar a Deus. Mas quando estamos em conjunto, isso é muito gostoso. A Bíblia fala no Efésios, capítulo 5, verso 19, falando entre vós com salmos, cânticos espirituais, né? Entoando e louvando ao Senhor. Essa ideia de entoar cânticos espirituais edificam. A música, a adoração, as danças, elas trazem louvor para Deus. Por isso nós temos que ser críticos e pensar o que estamos a cantar, que tipo de música estamos a cantar. Essa letra, ela traz adoração a Deus. Eu tenho percebido ao longo desses 30 anos aqui em Moçambique que há muitas canções que falam tanto do diabo e o que ele faz, que muitas vezes nós gastamos horas repetindo uma frase do que é o trabalho do diabo. E nós não devemos, irmãos, dar mais peso ao que o diabo faz, mas louvar e adorar a Deus e exaltá-lo e mostrar aquilo que ele faz. Então, cuidado com as letras das músicas. É muito importante pensarmos nas músicas, nas danças, que realmente adorem e glorifiquem a Deus. O culto é a primeira dimensão. Mas existe uma segunda dimensão, que é a comunhão, que é o que nós chamamos da dimensão da koinonia. Koinonia é comunhão. A igreja, então, deve oferecer condições para que o discípulo desenvolva a comunhão uns com os outros. É o que a gente fala de mutualidade. Mutualidade são aqueles mandamentos que fala de servir uns aos outros, ensinar uns aos outros. Eu vou falar sobre alguns exemplos deles. Quando estamos em conjunto, nós devemos partilhar as alegrias e os fardos uns dos outros. Então, na alegria e na tristeza. Quando uma igreja forma grupos pequenos de discipulado, isso favorece a comunhão. Faz com que uma pessoa cresça e desenvolva. Então, é muito importante que haja comunhão. Quando estamos a falar de mutualidade, como eu disse, estamos a falar desses chamados mandamentos recíprocos. O que isso quer dizer? Quando usamos a expressão uns aos outros. Existem pelo menos 25 mandamentos recíprocos na Bíblia. Alguns deles, eles expressam valor, outros são, por exemplo, expressões para proteger o corpo, outros são aquelas que incentivam o crescimento, e outros são mandamentos relacionados ao serviço. Parece difícil, mas não é. Eu vou dar alguns exemplos e quero mostrar, e se você tiver essa curiosidade, vai lendo a sua Bíblia e vai marcando todas as vezes que você encontrar essa expressão uns aos outros. Você vai ficar surpreso quantos são. Como eu disse, são pelo menos 25. Nós aqui não vamos comentar um por um desses, só estou a alertar você que eles existem na Bíblia. Por exemplo, quando você encontra o texto amemos uns aos outros, isso aparece muitas vezes. Aceitem uns aos outros, saúdem uns aos outros, tenham cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros. São mandamentos de reciprocidade. Eu faço para você, você faz
para mim. O que a Bíblia está a dizer é que esses mandamentos mostram que há uma valorização da outra pessoa. Se eu amo o outro, aceito o outro, se eu saúdo o outro, eu estou demonstrando que aquela pessoa tem valor. Ok? Mas existem mandamentos, por exemplo, que são mandamentos para proteger o corpo. O corpo de Cristo precisa ser protegido de algumas atitudes que podem destruí-lo. Por exemplo, tem alguns mandamentos que são colocados da forma negativa. Não tenham inveja um dos outros. Quando nós praticamos esse mandamento, estamos a proteger o corpo. Não deixem de julgar uns aos outros, quer dizer, parem com isso. Não se queixem uns dos outros, por favor, não parem essa murmuração. Não falem mal uns dos outros. Não mordam nem devorem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros. Confessem os pecados uns aos outros, perdoem uns aos outros. Quando se pratica o perdão, quando se pratica a confissão, nós estamos então protegendo o corpo. Amém? Estamos juntos, né? Há tantos outros, só que são só exemplos. Se você quiser depois, anota esses versículos, marque na sua Bíblia. Há mandamentos que são mandamentos que contribuem para o crescimento do crente, da igreja. Quando a Bíblia diz edifiquem uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, falem entre vós em salmos e cânticos espirituais uns com os outros. Quer dizer, faça alguma coisa para ajudar o seu irmão a crescer. Ok? Finalmente, completando a lista dos 25, tem os mandamentos de serviço. Quando a Bíblia diz, sirvam uns aos outros, levem os fardos uns dos outros, sejam hospitaleiros uns para com os outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros. Quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a servir o outro. Ok? Então, tudo isso, amados, está na Bíblia. Veja só, aí tem 25 mandamentos. Me lembro que uma ocasião, meu pastor lá no Brasil, já falecido, ele fez uma série de pregações, imaginem, 25 mandamentos. Cada semana trabalhando com um desses mandamentos e aplicando às nossas vidas. Quando a igreja começa a obedecer essas coisas, a comunhão da igreja cresce, a koinonia cresce. E quando nós temos uma comunhão, isso também faz com que aqueles que são visitantes se tornem bem-vindos no nosso meio. Eles querem voltar. A terceira dimensão é o serviço e proclamação. Isso estamos a falar de servir como diaconia, lembram do diácono? A ideia de serviço e a proclamação, que é o querigma. Então, Deus ordena que as boas obras sejam feitas para que as pessoas vejam a nossa fé. Não basta dizer que tem fé, nós temos também que ter obras. Ou seja, quando uma pessoa começa a servir, começa a exercitar os seus dons, começa a trabalhar para Deus, começa a agir, isso de alguma forma se torna uma maneira de pregação. A igreja tem que servir tanto a sua comunidade, mas também fora. Então, dentro da igreja e fora da igreja. Deve haver, meus irmãos, uma preocupação grande, de modo que a igreja não fique só dentro das quatro paredes. Ela deve se preocupar com o bem-estar social dos membros, mas também das pessoas que estão lá fora. Olhar não só para as necessidades espirituais, mas também para as necessidades físicas. Quando nós pregamos o Evangelho, mas mostramos o nosso amor, isso de alguma maneira pode ser uma ponte para a evangelização. Então deve haver uma ação relevante da igreja na comunidade. Então, cabe à igreja tanto a tarefa de anunciar, proclamar as boas novas, no caso, o que nós chamamos o querigma, proclamação, mas cabe também a diaconia, o serviço.
servir, agir, ter uma ação social na igreja. Ok? Estamos juntos aí? Então, eu queria lançar para você essa pergunta, que talvez é muito interessante. Pense um pouco no serviço e pense na proclamação. A pergunta é: o que é mais importante? Proclamar o evangelho, evangelizar ou fazer ação social? Algumas pessoas acham que é evangelizar. Só basta falar de Jesus, o que importa é a alma da pessoa. Outras pessoas e outras linhas estão muito preocupados só com a parte social. Então acabam entrando numa de fazer trabalho social, ajudar a comunidade, distribuir cestas básicas, ajudar nas calamidades e só se preocupam com a parte social e muitas vezes não evangelizam. Então a pergunta é: o que é mais importante? Evangelizar? Pregar? Ou fazer ação social? Poderia ser uma discussão, não é, entre os alunos. Eu queria destacar para vocês um exemplo que foi dado há muito tempo num evento muito famoso, muito conhecido, chamado o Pacto de Lausanne. O evento de Lausanne foi um evento que discutiu sobre a evangelização mundial e essa pergunta surgiu lá, muitos anos atrás. E naquela época havia um grande professor já falecido, escritor de vários livros, um teólogo chamado Dr. Stott. E ele, John Stott, trouxe esse exemplo simples da tesoura e o exemplo das asas de um avião. Ele disse: perguntar o que é mais importante, se é evangelizar ou fazer ação social, é a mesma coisa de perguntar qual das duas partes da tesoura é mais importante. Ou qual das asas do avião é mais importante? As duas trabalham juntas. O avião precisa das duas asas. A tesoura precisa das duas lâminas para cortar. O que ele está a dizer com isso? Ele está a dizer com essa ilustração tão simples, mas que ficou tão forte na minha mente, é que tem que haver equilíbrio. Nós temos que evangelizar, sim, mas temos que fazer uma evangelização integral, trabalhando também com as necessidades físicas e espirituais das pessoas. As nossas ações de serviço vão fazer com que a nossa proclamação, a nossa evangelização seja mais forte. Ok? Mas lembrem também, nós não podemos simplesmente fazer ações sociais sem pregar o evangelho. Nós temos que ganhar pessoas para Cristo. Nós temos que evangelizá-las. Nós temos que, de alguma maneira, fazer com que Cristo seja conhecido. Ok? Então, usando essa linha de raciocínio, vamos pensar na última dimensão, que é a dimensão didática. A dimensão didática é a dimensão do ensino. Quando nós estamos a falar de uma igreja boa, é uma igreja que deve ensinar aos seus discípulos a doutrina, para que eles possam crescer espiritualmente e possam ajudar outros. É importante que os crentes conheçam o que creem. Muitas pessoas estão na igreja e não sabem o que creem. As pessoas que são membros de uma igreja têm que estar convictas do que estão a crer. O que eu creio? Por que eu creio? Os discípulos, muitas vezes, quando são novos convertidos, têm muitas dúvidas. E por isso precisam receber conselhos dos crentes mais maduros. É por isso que a Bíblia diz: ensinai uns aos outros. Então, o discipulado acontece quando as pessoas se ensinam mutuamente. Quando a gente olha, por exemplo, o autor de Hebreus falando: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. O autor de Hebreus, ele se refere a isso, alimento sólido. Quem então é eternamente bebê, eternamente criança, não consegue comer um alimento sólido. Quando você tem miúdos dessa idade, você já não pode imaginar que eles vão apenas tomar leite ou então comer uma papinha. Eles, à medida que crescem, eles precisam de um alimento mais sólido, porque já estão a crescer. As igrejas que não têm ensino, elas funcionam como se fosse um eterno infantário. Quer dizer, é uma igreja cheia de bebês na fé, porque falta ensino. O apóstolo Paulo já se referia a isso, não é? Ele fala
necessidade de que os crentes deixem de ser bebês na fé. Essas aulas que nós estamos a abordar, elas têm de alguma maneira trazido essa reflexão sobre a nossa própria igreja, sobre a sua igreja, sobre a minha igreja. Gostaria que realmente você pensasse um pouco. Nessa parte final, eu queria lançar algumas perguntas para reflexão. Primeira pergunta é se a minha igreja tem cooperado com a missão de Deus em todas as dimensões. Lembra as dimensões? Culto, comunhão, proclamação do Evangelho e serviço e o ensino. Quer dizer, ao mesmo tempo que tem culto, mas também gera comunhão entre os crentes, evangeliza e serve a comunidade e ensina. Tem ensinado? Amém? Essa é uma pergunta para você refletir. Você pode refletir também, será que a sua igreja ela tem adorado a Deus? Ok? Tem cuidado dos seus membros? O que a sua igreja faz para cuidar dos crentes? Como é que eles se expressam essa mutualidade que vimos hoje? Esse uns aos outros. Será que a minha igreja tem pregado o Evangelho com palavras e com ações concretas? Querigma, proclamação, mas também diaconato, serviço. Será que minha igreja tem ensinado? Minha igreja tem obedecido à sua tarefa educacional, levando os membros à maturidade? Será que minha igreja ainda tem somente, eternamente bebês? Ou já posso ver maturidade na vida dos crentes? Amém? Finalmente, talvez você ainda possa pensar, será que a minha igreja tem, de alguma forma, adorado a Deus de forma concreta? Mais importante, não somente quando adoro, mas quando cuido dos crentes, quando eu prego o Evangelho, quando eu, de alguma maneira, faço aquilo que Deus espera que a igreja faça. Será que estamos a cumprir bem essa tarefa educacional? Então, talvez você poderia refletir dentro da sua própria vida. Qual é o papel que eu posso ter diante disso? Qual a minha responsabilidade como pessoa? Será que Deus pode me usar nesse processo para tornar a minha igreja um pouco mais dentro daquilo que Deus tem esperado dela? Como é que nós podemos cooperar com a missão de Deus aqui na Terra? Então, amado, eu gostaria de desafiar você nesse momento a pensar, a orar pela sua igreja e pedir a Deus sabedoria para que tudo aquilo que você já aprendeu ao longo do seu período na escola bíblica, você se torne um canal para ensinar a outros. Que Deus lhe abençoe, que você possa ser um instrumento na mão dele, que você possa criar oportunidades para edificar uns aos outros, ensinar uns aos outros, seja individualmente, seja no púlpito, seja nos grupos pequenos, seja uma classe de crianças, seja um grupo de jovens, mas que você seja canal de bênção. Essa é a minha oração. Eu espero que Deus realmente lhe use e que haja mudança nas nossas igrejas. Que nós possamos cumprir essa missão que foi deixada em todas essas dimensões. Que o nosso culto de adoração seja melhor. Que nós tenhamos mais comunhão entre os crentes. Que nós possamos assumir essa proclamação do Evangelho, ser igrejas evangelísticas, igreja de serviço, que servem a Deus de verdade. Mas também igrejas que são capazes de ensinar, igrejas fortes, que têm doutrina, que ajudam os seus crentes a amadurecer. Esse é o nosso desejo. Por isso essa cadeira é tão importante, para despertar você a ser bênção e ser instrumento de Deus para que haja mudança. Deus nos abençoe. Até a próxima aula.